Amém. Glória a Deus. Vamos então dar início e orar, abençoar esse tempo, que o Senhor possa mais uma vez nos conduzir com relação a esse conteúdo tão precioso e a todos que estiverem assistindo a essa gravação, que o Senhor possa estar também trazendo luz, entendimento, revelação, comunicando verdades preciosas, poderosas, construindo cada vez mais a edificação da fé em nossas vidas, nos livrando de todo e qualquer desvio, toda e qualquer distorção, todo e qualquer engano, tudo aquilo que nos afasta da verdade, da essência da verdade que é revelada em Cristo Jesus e nas Escrituras, as quais nós podemos conhecê-lo, pelas quais nós podemos conhecê-lo com a revelação do Espírito que habita também em nossos corações. Pai, nós queremos abençoar esse momento, abençoar, Pai, a condução, Senhor, que nosso irmão Paulinho estará fazendo aqui, Senhor, com esse estudo, a continuidade desses assuntos, ó Pai, acerca da Trindade, Senhor, que o Senhor possa trazer, Deus, ao nosso coração tudo aquilo que é tão importante, precioso, discernir, compreender, Pai. E sabemos que o intelecto humano, Senhor Deus, ele pode, de alguma maneira, Senhor Deus, traçar uma lógica, um raciocínio, um entendimento, mas a luz do Senhor é que revela a verdade de forma poderosa em nossos corações e nos faz lembrar os momentos necessários, nos faz lembrar, Senhor Deus, quando estivermos diante de uma situação, diante de uma circunstância, diante de algo, Senhor, em que o inimigo tente de alguma maneira nos afastar da Tua verdade, Senhor Deus, sabemos que o Senhor fará, ó Deus, conforme a Sua verdade, conforme o Seu propósito, conforme, Senhor Deus, aquilo que nesses dias nós, como igreja, necessitamos, Senhor, estar firmados, Senhor, sobre a Tua verdade, sobre a Tua palavra, sobre a rocha que é Cristo. Ó Senhor Deus, que então nós possamos ter esse desfrute hoje. Obrigado mais uma vez pela disposição do nosso irmão, Senhor Deus, e toda a alegria do nosso coração em saber que esse tempo é algo precioso, ó Pai, e está sendo, ó Deus, entregue ao Senhor, está sendo entregue para o uso do Senhor, para a glória do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa mover em nossas vidas, mover em nossos corações, trazer um verdadeiro despertar, Senhor, para todos aqueles que estão, Senhor, nesses dias também tendo essa oportunidade, Pai, para aproveitarmos o máximo daquilo que o Senhor tem reservado a nós como igreja, crescermos, avançarmos, desenvolvermos todo o potencial do Senhor em nossas vidas. Abençoe esse tempo a cada um daqueles que aqui já estão, aqueles que ainda vierem a participar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim seja, Deus. Amém. Amém. Olá, Lucimar, tudo bem? Você está nos ouvindo bem por aí? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmã Lucimar. Tem tempo que eu não vejo a irmã, tá tudo jóia? Que bênção. Então, tá bom. Bom, vamos dar continuidade então, né, gente? Esse assunto tão importante. Na verdade, hoje nós vamos estar fechando o assunto sobre o ser de Deus, o primeiro fundamento da nossa confissão cristã, da nossa fé, né? É um fundamento tão importante. O Senhor foi muito gracioso conosco nessa caminhada até o momento, né? Foram as ministrações que tocaram muito meu coração, eu que tenho que estudar, tenho que me preparar, tenho que estar diante dele, pedindo, Senhor, o que eu vou falar com esse povo, né? Então, para mim, irmãos, foi muito gratificante, sabe, poder estar ministrando, compartilhando com os irmãos um pouquinho, né? Um pouquinho, tão pouco, né? Sobre esse assunto tão tremendo, tão maravilhoso. E hoje nós vamos fechar, então, esse assunto. O próximo assunto é o supremo propósito de Deus. Nós estudamos sobre o ser de Deus e agora nós vamos estudar qual que é o propósito, o supremo propósito desse Deus. Esse é um assunto que abre a nossa visão de uma maneira impressionante. Estudar o supremo propósito de Deus, irmãos, é algo sensacional, incrível mesmo, de verdade, tá? Não é porque eu que vou compartilhar esse assunto, na verdade, acho que eu não sou nem digno de falar sobre isso, mas aprova o Senhor me colocar nessa função, vamos lá, né? Que o Senhor derrame graça.
falar, né? Está passando. Ok. Então, nós vamos começar hoje com as proposições. 4 proposições. Irmãos, essa proposição, são proposições, são afirmações muito antigas. Tá? Elas fazem parte do desenvolvimento do pensamento cristão durante os primeiros séculos. Né? Então, assim, você vai ver a mão de Agostinho aqui nessas proposições, né? A mão dos teólogos, os 3 pais capadócios, o Gregório de Nazianzo, o próprio Basílio de Cesareia, o Gregório de Nissa, os 3, né? Os mais importantes. Então, aqui, nós temos 4 proposições importantíssimas sobre quem é a Santíssima Trindade. Não é tão simples estudar isso. Aqui, novamente, eu falo para vocês, irmãos, nós precisamos tirar a sandália dos pés, porque esse é um terreno sagrado. Falar sobre a Trindade é muito maravilhoso, é muito lindo, mas nós não podemos ter a pretensão de que nós vamos escrutinar, nós vamos adentrar e fazer uma autópsia em Deus e entender como Ele é. Não é assim. Nós apenas vamos verificar essas proposições e vamos tentar entendê-las e pedir que o Espírito Santo, através dessas proposições, nos traga mais luz em relação a quem é o nosso Deus, o Deus das nossas vidas, a quem nós adoramos, a quem nós servimos, a quem nós dependemos eternamente. Amém? E que nos chamou para viver para Ele, com Ele, né? Então, vamos ler rapidamente as proposições, depois vamos passar uma a uma com os irmãos. A primeira fala assim: há no ser de Deus uma única essência, a qual é indivisível. Embora o ser de Deus seja constituído de apenas uma única essência, ele subsiste em 3 pessoas distintas, mas não separadas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como a essência de Deus é indivisível, todas as 3 pessoas da Trindade possuem uma essência de forma integral. As 3 pessoas da Trindade possuem certas características específicas que as distinguem, todavia não as separam. Eu queria muito trazer para vocês a história dessas proposições, né? Então, elas foram tiradas. E aí a gente ia adentrar numa questão, desde lá do Concílio de Nicéia para cá, desde Atanásio e tudo mais. Mas aí a gente ia ter que, sabe, falar mais ainda sobre a história da igreja, talvez os irmãos não queiram mais falar sobre isso, quem sabe em outra oportunidade, quem quiser, a gente vai dar uma pincelada sobre isso aí, é muito importante. Eu acho muito importante a gente entender naquilo que nós cremos, aquilo que a gente confessa, de onde que veio, né? É muito importante. Bom, vamos lá. Há no ser de Deus uma única essência, a qual é indivisível. Irmãos, o ponto central aqui é essência, né? Que vem do grego essa palavra essência. O que quer dizer isso? No ser divino há apenas uma natureza constitucional. A essência fala da natureza constitucional de um ser. A essência. E fala então aqui, essa proposição nos diz isso, que no ser divino há apenas uma natureza constitucional. Isso quer dizer que Deus não é constituído de várias partes que formam um todo. O Pai tem uma parte, juntando com a parte do Filho, e mais a parte do Espírito Santo, então nós temos o Deus triuno. Não é assim, tá? Nós vamos falar isso várias vezes aqui, para que isso possa ficar internalizado em nós. O atributo divino da simplicidade, que nós inclusive falamos muito dele aqui, afirma justamente isso, que Deus não é composto, Deus é simples. Que sentido? Deus não é composto de amor, santidade, poder, bondade, justiça, etc., pois, como já vimos, em Deus há a expressão integral de todas as suas perfeições, ou seja, Deus é 100% cada um dos seus atributos. Então, Deus não é igual como nós. O Everton ele tem mais paciência do que o Paulinho. Paulinho, numa escala, ele deve ter uns 20%, mas o Everton tem 40%. Mas, por outro lado, o Everton ele tem menos perseverança. Entendeu? Nós não somos assim. Deus é 100% tudo. Das suas perfeições, é claro.
poder, amor, bondade, justiça, santidade. Ele é 100%, ele não é formado de um pouquinho de cada coisa. Né? E por isso que ele fala, é o atributo da simplicidade. Ele é tudo ao mesmo tempo. É todas as perfeições ao mesmo tempo. E a expressão de todas as perfeições chama-se santidade. Nós falamos sobre isso, né? Ok. Agora vamos para a segunda proposição. Embora o ser de Deus seja constituído de apenas uma única essência, ele subsiste em três pessoas distintas, mas não separadas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gente, os judeus, eles aceitam muito bem a primeira proposição, que fala que Deus possui uma única essência e que não é divisível, né? Mas quando eles chegam aí o negócio complica. Porque para eles, Jeová é um Deus unipessoal. E quando nós olhamos para essa proposição, nós temos que nos alegrar e nos apegar a ela com toda força e com toda fé. Porque além dela afirmar que esse Deus ele é tripessoal, ela também afirma a deidade de nosso Senhor amado Jesus Cristo. Fala que ele é Deus. Agora imagine, se os judeus, eles não creram, até hoje não creem, que Jesus de Nazaré, aquele jovem que praticava aquele ofício de carpintaria naquela cidade ali da região da Galiléia, que ele não é o Messias, quanto mais o Filho de Deus. Porque vocês têm que entender uma coisa, irmãos, para os judeus o Messias não é o Filho de Deus. Para os judeus, o Messias, ele não está dentro de Jeová. Não. O Messias é o maior de todos os profetas, ele é maior que Moisés, ele é maior que Elias, ele é maior que Davi. Mas ele ainda não veio. É aquele que vai realmente trazer a salvação do mundo e elevar novamente a nação de Israel. Porque Israel é o verdadeiro povo de Deus, fiel a Deus, e por meio de Israel, todas as nações da terra serão abençoadas. Essa é a grande promessa no Messias, né? Então, para eles, Jesus era uma aberração, porque ele, além de dizer que ele era o Messias, ele também dizia que ele era Deus. Por 7 vezes ele declarou, eu sou, usando o termo que transliterado é Yahweh, ou Jeová. Ele usou o mesmo termo que ele mesmo, naquela manifestação na sarça ardente, diz para Moisés qual é o nome dele. O nome mais significativo, mais poderoso, mais tremendo de Deus em toda a história. Eu sou o que sou. Ele mesmo dizia, eu sou. Antes de Abraão ser, eu sou. Aí os judeus não aguentavam. Rasgavam as vestes, pegavam pedra. Vamos acabar com esse cara. E não adiantava nada, porque ele sumia, desaparecia e ia embora, né? Então, irmãos, nós precisamos ter nas nossas mentes, de uma maneira muito forte, essas duas proposições. Primeiro, que Deus possui uma única essência, ela é indivisível. Só que nessa essência indivisível, ele subsiste em 3 pessoas distintas, mas não separadas, e aí começa o problema. E aí começa a grande dificuldade de entendimento. Como pode, nessa mesma essência divina, subsistir 3 pessoas que são distintas, mas não separadas? Nunca vimos isso em nada. Nós não temos exemplos disso. O grande problema, sabe o que é, gente? A principal causa da dificuldade do entendimento é justamente a palavra pessoa. Porque a palavra pessoa, a forma como nós consideramos a palavra pessoa, na experiência humana, é diferente de quando nós usamos para Deus. No que se refere ao ser humano, a pessoa, ela designa um indivíduo cuja natureza humana está singularizada. Cada ser humano possui uma parte da natureza humana. Assim como eu falei de mim e do Everton agora. Né? Usando exemplos, é claro. Não tem nada a ver esse negócio que eu falei, tá, Everton? Mas não existe nenhum homem que possui em si próprio
toda a natureza humana. Não existe, irmãos. Cada ser humano é um indivíduo separado. Só que para Deus não é assim. Para Deus não é assim, porque cada uma das pessoas da Trindade, elas possuem toda a essência da divindade. Isso quer dizer que cada pessoa da divindade é totalmente Deus, e não um terço de Deus. Todavia, não são três deuses, porque senão nós vamos cair na outra heresia, o triteísmo. Então, por causa disso, os teólogos, principalmente os teólogos latinos, foram obrigados a delinear um novo conceito dessa palavra pessoa. Agostinho, ele costumava dizer que ele utilizava essa palavra persona, pessoa, não porque ela verdadeiramente expressava a subsistência das três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É porque não existia no vocabulário alguma coisa que pudesse substituir essa palavra, é a melhor que tem. Então, eles melhoraram esse conceito. Então, eles falaram o seguinte: persona ou pessoa, uma substância individual que possui uma natureza racional. E tome cuidado que substância não é a mesma coisa que essência, tá, gente? Nós vamos entrar nesses detalhes, não, porque aí entra uma filosofia danada para poder diferenciar esses conceitos, tá bom? A gente não precisa disso. Mas dentro dessa afirmação, que persona é uma substância individual, que possui uma natureza racional, nós podemos ter em vista duas coisas: a autoexistência e a racionalidade ou autoconsciência. Deixa eu melhorar isso para vocês, gente. A palavra pessoa, quando aplicada a Deus, não significa um indivíduo distinto e separado. Distintos, sim, mas separados não. Pois o Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo, mas não são três, mas os três são apenas um Deus. Quando um age, todos agem. Quando um não age, nenhum age. De forma que na criação vemos o Deus triuno agindo na redenção do homem, vemos o Deus triuno agindo na habitação do Espírito Santo. Nos cristãos, vemos Deus triuno agindo, assim por diante. Então, esse Deus, ele não é essa essência não é dividida em cada um deles. O Pai tem 60%, o Filho tem 30% e o outro tem mais 30%. Perdão, 60, 20, mais 20. Né? Não existe isso, tá, gente? E aí eu torno a falar para vocês, não queira entender esse mistério. Isso aqui, gente, foi como a Bíblia nos revela. Seria importante eu entrar nos versículos, e até propus isso para os irmãos. Talvez a gente faça isso na próxima ministração. Eu não termine hoje, né? Porque seria importante eu mostrar para vocês as sementes da Trindade no Velho Testamento e depois a revelação da Trindade no Novo Testamento. A gente poderia ver isso de uma maneira muito mais fácil, tá? Deus nunca foi dividido em três pessoas, tá, gente? Mas sempre existiu assim, em três pessoas. Você não divide Deus em três, mas ele subsiste em três pessoas, tá? Antes mesmo de que o universo fosse criado, ele já sempre foi assim. Ele sempre subsistiu nessas três autodistinções. Deixa eu só tirar esse negócio aqui, gente. Isso. Ele sempre subsistiu nessas três autodistinções. As pessoas da Trindade fazem referência à palavra grega hipóstase. Logo, quando os teólogos latinos, nos primeiros séculos da história da igreja, utilizaram a palavra persona para se referir a essas autodistinções do ser de Deus, eles estavam pensando na palavra hipóstase, que quer dizer subsistência ou substância. Cada um tem a sua hipóstase. Cada um tem a sua substância. Mas eles possuem toda a essência divina.
mas cada um tem a sua hipóstase, cada um tem a sua substância. Então, persona é uma substância, né? Lembra que nós falamos lá? A questão, gente, é que quando nós pensamos na palavra pessoa, nós sempre pensamos em um indivíduo separado. Por isso, a grande questão é, não pense nessa palavra pessoa aqui, nessa proposição, como você pensa na experiência humana. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Eu preciso trazer para vocês esse texto, que fala de Jesus, lá em Hebreus, onde fala assim, ó. Ele, Jesus, é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Do ser de quem? Do Pai, tá? Do ser de Deus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. E aqui, gente, vamos pegar primeiro o que significa isso aqui, ó. Ele que é o resplendor da glória. Você sabe que essa palavra resplendor da glória faz referência ao propiciatório da Arca da Aliança? Porque ali no propiciatório, irmãos, era onde Deus revelava a sua Shekinah. Ali naquela tampa daquela arca, onde o sumo sacerdote derramava o sangue do cordeiro, que na verdade é o sangue do bode, né? O bode expiatório. Quando ele derramava, ele aspergia aquele sangue ali. Aquele propiciatório nos fala da pessoa de Jesus. O resplendor da glória nos fala justamente desse lugar. Apesar da limitação, né? Da limitação, da expressão dessa glória, porque Deus, ele respeita os limites nossos, então ele vai dar sempre umas analogias. Mas ali a Shekinah, ela se fazia presente e refletia ali a glória de Deus. E o Senhor Jesus, gente, ele é justamente a expressão dessa glória. Ele é aquele que reflete essa glória do Pai. A glória de Deus, ela é refletida na pessoa do Senhor Jesus. Isso é incrível, irmãos. É incrível. E ele não fala somente isso, ele fala que ele é a expressão exata do seu ser. E aqui nós temos duas palavras que é muito importante a gente entender. A expressão exata, irmãos, ela no grego fala de caráter ou caractere. O caractere, ou caractere, como algumas pessoas falam, é uma expressão gráfica de algo. Por exemplo, aqui está esse teclado desse computador. Aqui tem vários caracteres. Se eu clicar em um deles, vai ser impresso o significado dele lá na tela. Quando a gente tinha aquelas máquinas de escrever, né? Então, quando a gente apertava aqui uma tecla, no papel era impresso uma letra. Isso é o caractere. Ele é a expressão exata daquilo que significa aquilo que ele está representando. O Senhor é o caractere. Caractere do quê? A expressão exata do seu ser. Esse ser, no grego, é hipóstase. A substância de quem? Do Pai. Então, Jesus, ele é aquele que expressa de uma maneira exata a substância do Pai. Por isso que ele é o resplendor da glória. Irmãos, isso é tão poderoso, irmãos. Porque, apesar do Pai ser uma pessoa e o Filho ser outra pessoa, é através do Filho que nós vemos o Pai. Sempre será assim eternamente. É por isso que ele fala para Filipe. Filipe, até hoje você não entendeu, Filipe. Você quer ver o Pai, Filipe? É como se falasse assim, Filipe, você nunca vai ver o Pai. Porque quem vê a mim, vê o Pai. É ele que expressa o Pai. Muitos de nós, isso, irmãos, eu falo da grande maioria, e pode ser que hoje isso aqui vai ser mas você vai assustar com isso que eu vou dizer. Nossa, eu estou suando minha mão hoje.
que acontece? Muitos de nós acreditam que quando nós estivermos lá na glória, a primeira experiência de contato com esse Deus, nós vamos ver, então, um grande trono, dois tronos, né? Um trono está o Filho, o outro trono está o Pai. E junto com esse está o Espírito Santo. E não será assim, irmãos. Não será assim. Porque a única face que nós veremos na Nova Jerusalém é a face do Cordeiro. Porque ele é o Verbo de Deus. É ele que expressa a pessoa do Pai. Ele expressa a pessoa, mas como também os planos, a vontade. Nós vamos ver isso aqui agorinha. Tá? Isso é muito importante. Eu quero ler com vocês, eu não ia fazer isso, mas eu lembrei de um versículo aqui, em Atos 22, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, gente. Não é Atos, é Apocalipse, tá? Apocalipse 22, começando no versículo 1. Então me mostrou, Apocalipse 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Do trono de Deus e do Cordeiro. Não são dois tronos, tá, gente? É do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Não os servirão, né? É o servirão. E contemplarão a sua face. É apenas uma face que nós vamos contemplar. E na sua fronte, na fronte de quem? Dos servos. Nossa fronte. Está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz, nem do sol, porque o Senhor, Deus, brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Sabe por que eles reinarão? Porque eles terão na sua fronte o nome dele. É baseado no nome dele, da autoridade dele. Então será dada autoridade para reinar, irmãos. Mas a face que nós vamos ver é do nosso Senhor Jesus Cristo. Eternamente, ele irá revelar o Pai para nós por meio do Espírito. De forma que essa revelação, irmãos, ela é uma revelação que nunca acaba. Eternamente, porque eu digo que Deus é infinito. Aquilo que ele é não tem fim. Por isso que eu sempre falo, a eternidade nunca será monótona. Nós não temos ideia, irmãos. Não temos ideia, sabe? Daquilo que será o nosso contato, o nosso caminhar com Ele, com o Senhor Jesus. Nós não temos ideia da dinâmica desse reino, não temos ideia da dinâmica que haverá da vida, da norma de vida da Nova Jerusalém. É algo poderoso demais, irmãos. É tão bom pensar nisso, é tão bom saber que isso está reservado para nós. Mas eu queria deixar isso para você. Ele é a expressão exata do ser de Deus, não apenas quando ele estava aqui na terra andando. Não, irmãos. Aquilo era uma expressão muito cálida. Na verdade, ele estava escondido pela a veste da sua carne. Ninguém podia ver. Ninguém podia olhar para ele e sentir alguma atração por causa da beleza física, algum atrativo. Não, não tinha. As pessoas facilmente poderiam rejeitá-lo, como os judeus rejeitaram. Mas ele sempre será a expressão exata do ser de Deus. Ele, o verbo de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos dar continuidade, então.
Jesus é o caráter da hipóstase de Deus. Ele é a expressão exata da substância de Deus. Ou seja, ele é a expressão exata da subsistência do Pai. Ou seja, a pessoa do Pai é expressa na pessoa do Filho de forma integral e perfeita. Integral e perfeita, tá, irmãos? Vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 6. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus é na face de Cristo, irmãos. É nele. É nele, irmãos. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Não tem como ser atraído mais por esse Cristo. Sabe, esse Cristo que nos chama, sabe? Esse Cristo que quer nos revelar o próprio Pai. Paulo diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que ele é a imagem do Deus invisível. Ele, Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. A partir do versículo, depois você fala assim, o primogênito de toda a criação. A transfiguração, né? O F está falando sobre o momento da transfiguração, um momento tão assim, singular, que realmente mostra um pouco mais de quem é o Senhor Jesus, né? Ele sai daquele aspecto natural e adentra uma experiência da glória dele, né? Com certeza eles olharam para aquilo e ficaram, né? Ficaram assim. Não, mas João já tem uma imagem muito mais forte, né? A imagem ali de João já é ele glorificado mesmo, né? Já ele está assim, ele está vendo uma partezinha daquela glória, senão ele vai ser fulminado, né? Então, ele não pode mesmo ver aquilo. Ele vai ver um pouco do Senhor, vai ver um pouco e vai cair e vai dizer, acabou para mim, né? Acabou. Então imagine, João fala, né? João fala lá nessa epístola dele que quando o Senhor voltar, 1 João capítulo 3, versículo 2, vai dizer, e diz que nós veremos ele como ele é, porque nós vamos receber, né? Nós vamos ser transformados, irmãos. Nós vamos ver como ele, nós seremos como ele é, por isso nós vamos vê-lo. É porque Deus vai nos dar um corpo, um novo corpo, esse é o corpo habilitado para nós termos a comunhão com ele, assim como ele é. Esse corpo não dá, irmãos. O Senhor vai nos dar um novo veículo. O Senhor nós vai dar um veículo, irmãos, poderoso, indestrutível. Muito importante isso você falar. Porque Moisés, ele vai ver as costas do Senhor, mas na penha, na rocha. Porque sempre a revelação é na rocha. E a rocha é Cristo. Então é uma fenda na rocha. Você vai entrar nessa fenda. É dentro da fenda que você vai ter uma revelação pequena, porque ainda nós não estamos na época da revelação de Cristo. Então você vai ver Cristo andando de costa, né? Você vai ver uma teofania de costa. Incrível, né, irmãos? Incrível demais. Será que eu cheguei aqui? Ok, passemos para a próxima. A terceira. Toda essa indivisível essência de Deus pertence a todas as três pessoas da Trindade. Perceba como a gente vai complementando e ao mesmo tempo repetindo, porque tem coisas, detalhes que a gente tem que falar, né? Então, toda essa indivisível essência de Deus pertence a todas as três pessoas da Trindade
e na sua integralidade, né? Cada um possui um pouco, né? No Deus triuno, todas as três pessoas possuem em si mesma toda a plenitude da essência divina, pois essa essência é divisível. Nós já falamos isso. Eles não têm apenas um terço dessa essência, de modo que somados os três resultariam no total da essência divina. Isso é algo que vai além da nossa compreensão, mas é justamente assim que ele se revela na Bíblia. Quando o Senhor Jesus disse em João 10:30 que eu e o Pai somos um, ele está se referindo a essa verdade, pois a natureza divina é indivisível e Jesus também é Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ver algumas implicações disso. Isso aqui é muito sério, tá, gente? Já que as três pessoas da Trindade possuem a totalidade da essência divina, não podemos dizer que haja um que seja maior do que o outro quanto a essa essência. Assim, não há que se pensar em termos de tamanho ou importância distinta entre as três pessoas da Trindade. Vou repetir de novo que eu li errado. Já que as três pessoas da Trindade possuem a totalidade da essência divina, não podemos dizer que haja um que seja maior do que o outro quanto a essa essência. E eu sei que vocês estão pensando já naquele versículo de João, que Jesus diz assim: o Pai é maior do que eu. Nós vamos chegar nisso aí, tá, gente? É muito importante isso, que nós vamos entender melhor esse versículo, tá? Assim, não há que se pensar em termos de tamanho ou importância distinta entre as três pessoas da Trindade. Irmãos, isso é muito importante. Todavia, a Bíblia revela, sim, uma subordinação do Filho para o Pai e do Espírito para os dois. Todavia, essa subordinação diz respeito à operação ou modo de agir da Trindade, porém nunca quanto ao ser essencial. Irmãos, você sabe que o Tertuliano, que foi tão importante, que foi a pessoa que criou essa palavra Trindade, e vários vocábulos, mais de 200 vocábulos no latim, o Tertuliano. O Orígenes de Alexandria, também outra pessoa muito importante, o cara que mais escreveu na patrística foi o Orígenes. Eles falavam o seguinte: eles falavam que o pai era mais importante que o filho. E por isso o filho era subordinado ao pai, tendo em vista a importância do pai. O pai sempre era mais importante, ele era maior, ele era mais poderoso que o filho. Quando você pensa dessa forma, acabou o seu entendimento. Entendeu? Acabou. É por isso que essas proposições são tão importantes. Não existe, não existe um que possui uma mais essência divina do que o outro. Todos possuem do mesmo jeito. Então não tem como se falar em tamanho e importância. Mas acontece que isso aqui embaixo, ó, a subordinação do filho do pai para o pai e o espírito para os dois, em relação à operação, a forma como eles operam, a norma de vida, isso acontece. Isso foi revelado. Só que essa submissão, irmãos, é lindo demais. Isso é uma coisa linda, irmãos. Porque isso nos mostra que a questão da submissão não foi algo criado para a gente praticar. A submissão diz respeito à própria norma de vida de Deus. Porque o filho sempre vive em função do pai. O filho sempre serve o pai. A comida e a bebida do filho sempre é fazer a vontade do pai. Sempre foi. Não apenas quando ele se encarnou, mas eternamente. Ele se submete ao pai. Da mesma forma, o pai vive para o filho. O filho, ele é o herdeiro de todas as coisas. O filho, o pai, o supremo propósito do pai é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Sabe o que é convergir em Cristo? É que todas as coisas do universo, irmãos, de todas as dimensões, ele esteja no centro e todas as coisas prostradas a ele. Adorando a ele, o filho. Tudo que o pai planejou diz respeito ao filho. E o Espírito é o Espírito de comunhão, irmãos. O Espírito é aquele por meio do qual o Pai, o Filho, o Pai e o Filho, eles fazem todas as coisas. Né? Então, nós vamos entrar nisso agora.
Justamente, Everton. Justamente, Everton. Submissão não quer dizer escravidão. Submissão não quer dizer subveniência, né? Submissão, irmãos, submissão não quer dizer diferença de importância. Não é porque a mulher, esposas, seja submissa aos vossos maridos, é que elas são menos importantes que os maridos. Os maridos possuem a posição de mais importância, então você não entendeu o que é submissão. A submissão diz respeito apenas à norma operacional de como as coisas vão acontecer. Do papel de cada um. Cada um tem um papel importantíssimo do mesmo jeito. Porque ele vai dizer assim, que o marido amava as esposas, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então, a vida da esposa é mais importante que a própria vida do marido. Marido, você tem que considerar que a sua vida não é tão importante como a dela. Para você, é assim que você considera. É assim que é a visão do marido em relação à mulher. Ela vale mais do que eu para mim. A vida dela vale mais para mim do que a minha própria. Dou tudo para ela. Entendeu? Então, como é mal entendido. E acho que cada vez que passa o tempo, né, esse tempo que nós temos vivido, a questão da submissão é menos entendida. As pessoas não entendem que isso faz parte dos arranjos perfeitos de Deus. Os arranjos perfeitos do governo de Deus. Você quer ser governado por Deus? E ser feliz? E encontrar a verdadeira felicidade em todas as coisas da sua vida? Então, adentre os arranjos perfeitos de Deus. Encontre essa vereda antiga. E vai por ela. Porque você vai ser governado por Deus. Aí você vai ver a transformação. Aí você vai... a bênção de Deus. Você vai ver o que acontece com você, né? Então, o que acontece? Nós temos uma figura aqui. E agora, gente, por favor, entendam. Figura, para falar sobre a Trindade, sempre será extremamente pobre. Sempre será extremamente distante, infinitamente. Só que nós a usamos. Nós as utilizamos para nos facilitar a entender. Tá? Então, por favor, dê esse desconto aí, e esse desconto é grande. O pai é o que arquiteta. Os planos vêm dele. O supremo propósito do pai. O filho é o que traz à luz os planos do pai. É aquele que revela, porque ele é o verbo de Deus. Então, lá em Gênesis, capítulo 1, é assim que vai acontecer. Nós vamos falar sobre esse versículo daqui a pouco. Agora, o que dá forma àquilo que o pai planejou e que o filho revelou é o Espírito Santo. É o que realiza aquilo que o filho veiculou ou revelou. É assim que é a norma operacional da Trindade. Na obra da Trindade, todos trabalham, todos agem, mas existe uma norma operacional. Né? E aí tem aqui uma analogia da construção de uma casa. O pai é o arquiteto ou engenheiro, o filho é o mestre de obras e o Espírito Santo é o pedreiro. Mas isso não quer dizer que um é menos importante do que o outro. O perigo dessa analogia é essa, né? Você pega um engenheiro, o cara chega lá, né, naquele carrão, naquele Honda Civic, na obra. O pedreiro está com aquela motinha, né, encostada lá. Pelo amor de Deus, gente, não leva para esse lado, tá? Esse aqui é uma analogia, para vocês entenderem melhor o que está falando. Agora vamos olhar esses dois versículos, que parecem que se contradizem, né? Olha só. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. E João 14, 28 diz assim, o Pai é maior do que eu. Ó, João 10, 30 fala, eu e o Pai somos um. Somos um. Mas chega em João 14, 28, e fala, o Pai é maior do que eu. Jesus, em João 14, 28, não está se referindo à natureza divina essencial, pois ele é o verbo de Deus. É Deus. Deus é o verbo. E Deus, o verbo é Deus. Né? Isso está muito claro lá em João, capítulo 1, versículo 1, né? Que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Portanto, quando Jesus disse que o Pai era maior do que ele está dizendo que sempre que o Deus triuno age,
O filho sempre está subordinado ao pai. E essa subordinação, irmãos, é operacional. Isso é verdade, irmãos. É assim que a Bíblia revela para nós a norma de vida da Trindade. Isso não é algo por acaso, mas é uma verdade impressionante e gloriosa, pois revela a norma de vida do Deus triuno. Amém, meus irmãos? Mostra que a submissão é uma realidade eterna, um princípio eterno, pois o filho sempre foi submisso ao pai. Submissão não é algo inventado para que nós viéssemos a praticar, mas é um princípio em Deus. Submissão não é subserviência, não é escravidão. De forma análoga, podemos pensar em relação ao serviço, pois o filho sempre serviu o pai. Ele sempre viveu em função do pai. Do outro lado, o pai sempre trabalhou para glorificar o filho, para fazer convergir o filho todas as coisas, para que o filho fosse o centro, para que o filho fosse o herdeiro, e o Espírito Santo trabalha para glorificar o filho e o pai. Segunda implicação. As subsistências e as operações das pessoas possuem certa ordem definida. Quanto à subsistência do pai, é a primeira pessoa. Não, quanto à subsistência, a questão da subsistência, tá, gente? O pai é a primeira pessoa, o filho é a segunda pessoa e o Espírito Santo é a terceira pessoa. E quando a Trindade opera, é conforme essa ordem que as coisas acontecem. A Bíblia revela dessa forma. É por isso que a primeira pessoa é o pai. Não foi nada por acaso, irmãos. A primeira pessoa é o pai, não é porque o pai é maior, é porque na ordem operacional da Trindade é assim que funciona. O plano vem do pai. O revelar do plano, ele se fazer conhecido na história, porque o plano está numa esfera espiritual. Ele tem que ser trazido para a esfera da realidade natural. Quem traz é o filho. Mas a execução desse plano vem pelo poder do Espírito. E é interessante quando Jesus está nesta terra, andando como homem, até dessa forma ele vai agir. Porque ele, como homem, sendo Deus, porque, gente, quando o Senhor se encarnou, apesar dele não utilizar das suas prerrogativas divinas, ele vai fazer todos os milagres no poder de quem? Do Espírito Santo. Tudo será executado não pelo poder do Filho, porque o Filho é Deus, mas tudo será executado pelo poder do Espírito Santo. E por isso ele vai esperar o momento de receber o Espírito Santo no batismo. Não pense você que antes do batismo ele era ninguém. Ele era um simples homem, como alguns pensam, que foi no batismo que ele recebeu, então, ele se tornou o Cristo, né? Ele se tornou o Filho de Deus, a quem eu me comprazo. Não, irmãos. Foi naquele momento que ele recebeu a habilitação do Espírito para fazer tudo aquilo pelo poder do Espírito. Porque é assim que as coisas acontecem. Justamente. Primeira coisa que ele vai fazer é isso. Quando ele entra ali naquela sinagoga, ele pega aquele rolo de Isaías, ele vai ler essa profecia, porque aquela profecia se cumpriu naquele dia. O Espírito de Deus está sobre mim. Para quê? Com aquela autoridade. De forma que aquelas pessoas que estavam lá perceberam que estava falando sobre ele mesmo. O que fizeram? Levaram para o penhasco para jogar ele. Primeira oportunidade dele falar, as pessoas não aceitaram. Na cidade dele, não aceitaram. E aqui está, né? No princípio criou Deus o céu e a terra, porém, estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, disse Deus. Aí o verbo sai. É pelo verbo, né? Que as coisas se tornam reais. Revela-se o plano. Mas o Espírito estava lá para executar isso aí. Então, resumindo, assim que acontece, a operação da Trindade é do Pai, por meio do Filho, pelo Espírito. É sempre assim, irmãos. E é tão lindo isso. É tão lindo você perceber isso. A nossa mentalidade, a nossa capacidade intelectual só nos dá, gente, possibilidade de chegar até aqui, irmãos.
E nós temos que nos conformar com isso. E alegrar e dar glória a Deus. Amém? Vamos para a última, então. As três pessoas da Trindade possuem certas características específicas que as distinguem. Todavia, não as separam. Vamos ver cada uma delas. Por que a primeira pessoa da Trindade recebe o nome de Pai? Por quê? Porque o Pai não é gerado. E essa é uma verdade que não tem a menor condição de nós alcançarmos entendimento baseado na nossa experiência humana, pois essa questão de geração está totalmente fora do tempo, aponta para a eternidade. O Pai é eterno, ele não é gerado. Então, os teólogos, o Agostinho, todos aqueles, Pai Capadócios, assim que eles falavam, as distinções entre as três pessoas. O Pai não é gerado. O Filho. O que caracteriza o Filho? Sabemos que ele não foi criado, pois sendo Deus, ele nunca teve começo de existência. A Bíblia nos ensina que o Filho é eternamente gerado pelo Pai. Não estamos aqui falando de Jesus de Nazaré, pois ele é o Filho encarnado. É uma parte da história dele, né? Mas estamos falando dele quanto ao seu aspecto eterno. Agora, observe que o certo é, o Filho é eternamente gerado pelo Pai, e não foi gerado pelo Pai. Porque assim você vai estabelecer um passado, ou seja, um tempo em que essa ação ocorreu, dando a ideia que o Filho teve uma origem. E aí, gente, o Calvino, ele quis melhorar isso. Eu queria até trazer isso, sabe? Eu tenho esse material lá em casa, separei ele para a gente trazer, esqueci de tirar as frases do Calvino. Ele dá uma melhorada, porque ele viu que essas proposições, do jeito que ficou, não trazia clareza. Da primeira vez que eu ministrei sobre isso, um irmão, não vou falar o nome dele, não, ele falou assim, Paulinho, não dá para entender isso. Por que o pai não é gerado e o filho é gerado? E se gerado não é criado? E naquela época eu tentei explicar, mas eu não consegui explicar, ele não ficou satisfeito. E o Calvino fala o seguinte, que essa geração é uma comunicação da subsistência do pai. Quando o pai gera o filho, e ele é eternamente gerado, tá, gente? Ele sempre é, de alguma forma, gerado dependendo da circunstância e do modo. Quando o pai ele eternamente gera o filho, ele está comunicando ao filho não divindade. Porque divindade o filho já tem. O filho tem divindade de si próprio, mas ele está comunicando a subsistência dele, do pai. Ele estava assim, filho, você é a minha expressão. Entendeu, gente? Então, o filho sempre é a expressão do pai. Ele é eternamente gerado pelo pai. Vocês entendem isso? Por isso que ele é o filho e ele é o pai. O pai é o fundamento da subsistência do filho. Porque se o filho é a expressão exata do pai, o pai é o fundamento dessa visão. É o filho que revela a glória desse pai. Então, não quer dizer que um é mais importante do que o outro. Mas porque um não aparece, o outro que aparece. Por isso ele é eternamente gerado. Deu para entender melhor agora, gente, o que é o eternamente gerado? É algo que está sempre sendo processado. E nós não conseguimos entender isso direito, tá? A revelação é ele, é Cristo. Ele é eternamente gerado. Ele sempre está revelando, eternamente ele é revelado. O Pai revelado pelo Filho. Ok, irmãos? Sempre ele é o verbo de Deus. Por isso que é tão importante. Nossa, gente, como é que João foi guiado pelo Espírito para utilizar uma palavra grega, o logos. Muitos no começo não entenderam por que João está utilizando esse termo, logos. João mesmo talvez não entendia. Como é que pode a gente duvidar da inspiração divina da Bíblia, gente? Tão sério isso. Quando a Bíblia diz que Jesus é o unigênito do Pai, significa que o Pai é o fundamento para outra subsistência, que é o Filho, que não foi criado, mas que é eternamente gerado. Então, podemos dizer que o Filho é proveniente do Pai, mas nunca teve um princípio. E esse é mais um mistério da Trindade que nossas mentes não podem ter a pretensão de explicar.
Pois sabemos que esse termo, geração, obrigatoriamente faz referência a um marco inicial, mas quanto ao filho, não é assim. Por isso que foi tão bom os irmãos falarem eternamente gerado. Né? Ele não foi um dia gerado, ele é eternamente gerado. Aqui, ó. Eu coloquei só essa parte. O que eu queria trazer eu não trouxe, mas isso aí já é importante. Calvino ensina que o pai é a fonte da pessoa do filho, e não de sua divindade. O filho é autoteos, Deus por si mesmo. Ou seja, a essência divina do filho não é derivada do pai, mas de si mesmo. Calvino afirmou que a eterna geração do filho só significa uma comunicação da propriedade pessoal de filiação, não uma comunicação de essência divina. Se a última fosse o caso, a comunicação da essência divina, então a deidade de Cristo seria uma divindade derivada e daí não seria uma divindade verdadeira. Perceba que esses irmãos pensavam muito, né, gente? Gente, esses irmãos pensavam muito. Esses irmãos discutiam, eles oraram, eles meditavam. Não, esse negócio não está certo. Vamos ler fulano, vamos ler ciclano. Senhor, não está certo. Vamos melhorar isso aqui. Então, realmente, a gente tem que tirar o chapéu, a gente tem que, puxa vida, Senhor, obrigado pela vida desses irmãos, né? E quanto ao Espírito Santo, estamos terminando, tá, gente? Ele é a terceira pessoa da Trindade, a qual não foi gerado. Ele não foi gerado. Ele não é eternamente gerado, mas que procede do Pai e do Filho. Ele procede. Então, o Pai não é gerado, o Filho é eternamente gerado, e o Espírito Santo, ele procede do Pai e procede do Filho. Agora, cuidado. Tá? Vamos acabar de ler. Logo, se ele procede de ambos, o Pai e o Filho, então ele é o espírito de comunhão entre um e outro. O Pai e o Filho têm comunhão em uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Em João 14, Jesus diz que enviará aos seus discípulos o Espírito que procede do Pai, e em outros textos ele diz que o Espírito procede dele. Mas ele é a terceira pessoa da Trindade. Um irmão muito precioso, chamado Witness Lee. Você ouviu falar nele? Tem vários livros dele. Inclusive, eu já li muitos livros do Witness Lee. Ele foi um dos discípulos mais proeminentes do Watchman Nee. E ele se naturalizou americano, e ele, inclusive, ele fundou uma igreja chamada Árvore da Vida. E ele caiu na heresia de dizer que o espírito do Pentecoste é o espírito de Cristo. Em que sentido? É o espírito que procede de Cristo, mas não é o espírito do Senhor Jesus Cristo. Ele dizia assim, Jesus teve que subir, e só depois que ele subiu, passado alguns dias, é que o espírito desceu. Por que ele não estava lá e o Pentecoste aconteceu ao mesmo tempo? É porque era o espírito dele. Então ele teve que subir e mandar ele, como espírito, descer. E isso é heresia, irmãos. Quem desceu foi o Espírito Santo. O Espírito que procede do Pai e que procede do Filho. Amém, meus irmãos? Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado, tá vendo? Pessoas preciosas, tá, irmãos? Gente que está aí, ó. A Igreja Árvore da Vida é uma igreja muito grande. Aqui em Goiânia tem uma Igreja Árvore da Vida. Então, resumo, gente. O Pai não procede de ninguém e não foi gerado. O Filho é eternamente gerado pelo Pai. Esquecido eternamente, tá? Inclusive, isso aí está lá no credo de Nicéia, tá? O Filho é eternamente gerado. Está lá. O Espírito é aquele que procede do Pai e do Filho. E aqui nós resumimos, então, a pessoa da Trindade. Espero que isso sirva de algo para nós, né? É claro que tem muita coisa aqui, mas tem muita discussão, mas eu acho que até aqui a gente pode ir tranquilo e agradecer o Senhor por tudo isso, né? Porque Ele é um ser tão maravilhoso, tão complexo, mas Ele é transcendente, mas Ele é imanente. Um Deus que vem até nós, um Deus que quer se revelar, é um Deus relacional.
Nós não entendemos o desejo do coração desse Deus, de que nós venhamos adentrar essa relação, esse relacionamento com Ele, para que nós venhamos desfrutar de tudo aquilo que Ele é. Né? Como esses homens do passado desfrutaram, e puderam chegar até aí, nesse ponto, irmãos. Pela graça do Senhor, nós chegamos até aí. Agora, se você não crê nisso, você vai ter dificuldade, muita dificuldade, em várias questões. É normal a pessoa ter dúvida, né? Mas precisa buscar um irmão, conversar com o irmão mais sobre isso. Eu me proponho, sabe? Quem quiser conversar comigo, tem conflitos em relação a essa doutrina da Trindade, porque escutaram tanta gente falando besteira. Hoje tem muita gente falando coisa na internet, irmãos. Não tem cabimento, irmãos. Não tem cabimento. Última coisa para falar para vocês agora, acho que foi sábado. Sábado eu fui trocar o óleo, né, do meu carro, no posto Xodó, ali na Rua 9, com a Assis Chateaubriand. Eu estou lá trocando ali, sentado na cadeirinha lá na frente do carro, o cara subiu o carro, tem umas cadeirinhas lá na frente, e eu conversando com ele. E um irmão da Assembleia de Deus. E nós estamos conversando, ele falando do Bolsonaro e tal. O Bolsonaro está difícil de ser eleito. Ele foi falando. De repente chega dois rapazes, muito bem vestidos e muito educados. Bom dia, pessoal. Perdão aí, a gente está atrapalhando a conversa de vocês. A gente tem um assunto muito importante para falar com vocês. Aí já de cara, já me deu um folheto e deu um folheto para o outro. Eu olhei e vi lá algumas questões assim, que vi claramente do que se tratava. Eu perguntei para ele assim, antes de mais nada, vocês são o quê? Nós somos testemunhas de Jeová. Ok. Então, vamos encurtar aqui e eu vou te dizer uma coisa. Eu sou evangélico, sou cristão, e eu acredito piamente que Jesus Cristo é Deus e que governa sobre todo esse universo. Ele é Deus. Não, tudo bem, eu entendo, tá, mas a Bíblia é uma, é única. Quando ele falou isso, ele estava querendo mostrar assim, se você ler bem a Bíblia, você vai ver que não é bem assim. Eu fui pensando, então foi o seguinte, ó, eu sei que ela é uma, mas essa é a minha fé. Eu vou pegar esse folheto, vou levar para minha casa. Isso, levo, porque aí dentro vai te explicar direitinho. Direitinho, você vai entender o que está acontecendo. Então tá, eu vou levar esse folheto e vou tentar olhar. Mas agradeço, parabenizo você pela sua disposição. Num sábado de manhã descer, vocês estão aí, né? Professando a fé de vocês, viu? Então tá. Aí quando foi chegar no rapaz, né, o Wesley, que estava trocando o óleo, ele falou assim: eu faço deles a minha palavra. Eu faço deles as minhas palavras, viu? As minhas palavras é dele, tá bom? E aí, eles foram embora. Quando eles deram uns 10 passos, ele falou para mim assim: ei, irmão, se minha mãe tivesse aqui, não ia ser fina igual você, não. Eles tinham mandado esse povo tudo correr, porque ela não admite de jeito nenhum, porque essa doutrina é maligna, e é verdade, irmãos. É maligna, irmãos. Irmãos, quem nega que o Senhor Jesus, Ele é Deus, isso vem do maligno. Por mais que seja uma conversa mansa, de muita educação, é maligno, irmãos. Quem nega que o Espírito Santo é Deus, isso é maligno, irmãos. Tem tanta gente, hoje em dia, eu acompanhava um irmão muito precioso na internet. Eu gostava demais dele, acompanhei ele há muito tempo. Eu gostava demais o tanto que ele estuda a palavra, se dedicou na questão escatológica, ele gravou uns vídeos para dizer que o Espírito Santo não é Deus. Como me entristeci. Mandei no comentário para ele, assim, de uma maneira tranquila. Ele não quis saber. Muito cuidado, irmãos, com o que está sendo falado hoje. Muita gente que tem um certo conhecimento, mas esse conhecimento acaba sendo levado para um lugar que não é certo. Tá bom, irmãos? Então, glorifiquemos esse Deus triuno. Amemos esse Deus triuno. Que Ele possa realmente trazer desse conhecimento uma simplicidade de adoração e de servir a Ele, né? Amém?